Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo. Rapaz, seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Para variar, eu enrolando a língua no início do programa. Minha bancada, bem-vindo, Márcio Escudeiro, nosso amigo Mister Flicans, diretamente de Manhattan. Bonito aí, hein, ô Márcio? Manhattan, né? Estou aqui. E Davi, nosso correspondente internacional, diretamente de Portugal. Bem-vindo, Davi. Exatamente, meu âncora. Fui bem substituído aí os últimos programas. Um abraço aí para o André Aceoli. Mas voltei. Estou aqui e contente, muito animado, porque eu vejo que vocês continuam com esse DNA do programa, de atender os pedidos dos nossos queridos inscritos, a galera que aciona os sininhos aqui da notificação para saber sempre quando a gente recebe convidados do altíssimo garbo e elegância. E hoje temos aqui o Eduardo Paes, porque o seguinte, a galera não sabe mais o que fazer, Eduardo. A galera tá muito confusa. Um dia você liga a TV, tá hashtag fique em casa, não abra a janela, senão você morre, fique com medo e contagem de mortos. Outro dia já tá todo mundo manifestando aglomerado, o médico tá lá batendo palma, e aí depois você liga a TV de novo, vê o seguinte, espera aí, se o vírus for embora, então eu posso ir para a rua, eu posso ir para a praia, eu posso abrir minha loja, eu posso ir para o café, que nada, a TV já fala que você não tem consciência, que você saiu para a rua de novo. Então é o seguinte, já que ninguém sabe o que fazer e politizaram tudo, você, meu caro inscrito, nós trouxemos um político para você, ele agora não é político, mas ele vai vir aí para a campanha. E ele sabe o jogo do poder. Já que politizaram, a gente vai trazer um cara que sabe o jogo da política. Sabe tudo, meu correspondente internacional. E conta tudo, você está palestrando. Conta tudo. Conta tudo, citando nomes. Bom, nosso entrevistado, como nosso correspondente internacional já falou, Eduardo Paes, Eduardo Costa Paes, bacharel em Direito, iniciou na carreira na época, né, com o então prefeito César Maia na juventude, César Maia, subprefeito da Zona Oeste, vereador, deputado federal, 2 vezes, secretário do Meio Ambiente, prefeito do Rio de Janeiro, também 2 vezes, inclusive na última vez foi eleito no primeiro turno com 64% dos votos. Enfim, temos aqui uma ilustre presença de garbo e elegância, Eduardo Paes, seja muito bem-vindo aqui ao M. Eu é que agradeço, prazer enorme estar aí participando vocês desse programa. Vamos embora, que o que eu tiver que falar aqui eu falo, conto tudo. Mas antes fica lá para se inscrever no canal, dá o like, mesmo que você não goste de mim, não goste do Sandro. O like é legal, gente, é empatia, pandemia, seja bonzinho com o amiguinho. Então, vamos embora, que agora é a hora. Olha, temos que deixar registrado aqui que estamos recebendo um vascaíno dentro do nosso ambiente flamenguista. Aqui, a Cruz de Malta, olha a Cruz de Malta aqui. Pô. Você sabe que essa semana surgiu uma polêmica aqui no Rio, que foi o seguinte, saiu uma especulação de que o Marcos Braz, o vice-presidente lá de futebol, diretor de futebol do Flamengo, poderia ser meu vice. Isso gerou uma irritação na torcida flamenguista, porque, o flamenguista vice de um vascaíno não faz nem sentido. Né? Então, tem uma crise engraçada. Eu falei para o Marco, eu estou aqui aberto mesmo. Com o Vascão já estamos comemorando. Esses 2, 3 meses invictos. Né? Não perdemos nada esse ano. Provavelmente não vamos cair. Ainda botar um flamenguista de vice é um sucesso total. Tá bom. Isso aí, a vice a gente discute outra hora, porque reza a lenda, né? Bom, vamos falar de outra coisa. Você foi diagnosticado com coronavírus, o Eduardo, tem aqui uma notícia falando que você já teve esse contato, já está tudo certo ou foi fake news? Cara, eu nem a gripezinha do Bolsonaro eu tive. É impressionante. E foi uma coincidência, mas de verdade tive nenhum sintoma, né? Eu fui consultar um médico, enfim, estava com outro negócio, o cara falou, faz o exame de sangue e tal, e aí ele falou, faz logo do Covid. E aí, por acaso, enfim, fiz o exame de sangue e deu lá positivo, até achei que fosse falso positivo. Refiz uns 3, 4 dias depois, continuou positivo, enfim, mas já dei negativo, não tive absolutamente nada. Assim, não tive dor de cabeça, não tive perda de olfato, não tive falta de ar, graças a Deus. Fui supostamente imune já e curado, né, já ultrapassei isso. Agora, é óbvio, né, tem aí
né? Aquela história, isso era sabido, né? Que 80% das pessoas teriam sem notar. Né? Então, não tem novidade nisso. É isso, graças a Deus, fui um desses. Né? Infectou muita gente, Eduardo, ou pouca gente? Como é que tá? Rapaz, mas nem a minha mulher e meus filhos. O meu vírus bem fraquinho mesmo. Porque assim, quando saiu o exame, eu estava abraçado, sabe aquela coisa, abraçado com a família na cama, tal, não sei o que, conversando com todo mundo. Sabe, tá positivo, saiu todo mundo correndo. Até hoje não tá correndo de mim. Mas, enfim, não pegou em ninguém, não. Eu te confesso que a minha mulher ficou até fula da vida, porque ela estava doida para pegar já também, enfim. Né? Tem um pouco esse negócio, né? As pessoas se livrar, né? Acabam, né, com essa angústia, que ela tem medo, né, enfim, do que pode acontecer, porque eu acho que o que tem aí é a coisa do incerto, né? O incerto é fogo, né? Quando você está aquela coisa, acho que tem doenças muito mais graves que o cara pega, mas você sabe o que é, qual o caminho a percorrer. Como é um negócio muito novo, né? Assim, eu vou te falar, a única coisa que eu tive de sintoma é tanto bota essa porcaria dessa esfera com essas coroazinhas na televisão, que eu te confesso que me deu uma agonia enquanto eu estava com esse bicho aqui dentro de mim, entendeu? Eu ficava pensando aquelas bolinhas que a gente vê na televisão e no jornal dentro de mim, andando pelo meu corpo. Assim, tinha mais uma coisa de delírio, né? Acordado do que qualquer coisa. Mas o incerto é sempre assustador, sempre dá uma agoniazinha. É verdade. Meus companheiros de bancada, eu vou jogar aqui a primeira pergunta e passo para vocês. E já que a gente está falando de coronavírus, vou aproveitar o Eduardo aqui e perguntar já como é que você está vendo essa política? Porque na tua época, né, você conseguiu lidar bem com o governo federal, o governo estadual, e está uma politização danada da pandemia, e o governo federal não se entende com o governo estadual, que não se entende com o governo municipal. Isso é uma coisa que, para a gente, sobra para a população, né? A gente acaba ficando inseguro, a gente não sabe em que acreditar. Esses dias aqui, bom, eu sou morador aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que você conhece bem, estava falando que o hospital, o Vitória, estava com os leitos lotados, aí depois seguiu, na sequência falou que não, que já tinha, inclusive a ala do Covid já tinha sido desmontada, já estava tudo normal. Cada vez é uma informação, como você acabou de falar aí, que uma contradiz a outra, e alguns meios de comunicação da grande mídia apavoram mais do que acalmam. Então, assim, não era hora de parar tudo, evitar uma crise, como a gente recebeu há pouco tempo atrás aqui, o Elcinho, né? Elcinho Muco, que foi o marqueteiro do Temer, falando que para desinformação você tem que ter mais informação. Ou seja, não está faltando também bom senso um pouco do pessoal? Vamos a pauta, vamos resolver isso aqui, depois a gente resolve as nossas diferenças políticas. Diferenças, exatamente. E você pensar que você ia ter saudade do Temer com aquela cara de mordomo de filme de terror, dizendo o vírus vai te pegar, né? Mas, enfim, é aquela coisa. O que aconteceu com o Rio, né? Quer dizer, a gente que é carioca aqui, que está aqui na cidade do Rio, a gente é governado por um bispo, por um juiz e por um capitão. Né? Enfim, o poder civil foi dizimado no Rio de Janeiro. E aí é curioso, porque esses três personagens, em 2018, estavam juntos para me derrotar e eleger o Witzel, eleger o juiz. Então, se tinha uma coisa positiva, vamos imaginar que eles vão trabalhar em conjunto. Né? E o que a gente está vendo também nessa crise é o contrário disso. E eu dizia, aliás, né, em 2018, que se eu fosse eleito, né, apesar de não ser aliado político do Crivella, trabalharia junto com o prefeito. Trabalharia junto com o Bolsonaro se ele fosse eleito presidente. Né? Como digo agora, se eu sou eleito prefeito, vou trabalhar junto com o Witzel, apesar dele ter me derrotado, trabalharei junto com o Bolsonaro, porque esse é o óbvio. Né? Esse é o. Vou te dar um dado aqui que podia ter facilitado muito a vida das pessoas, né? Um dado mais concreto. Né? Você tem essa coisa da desinformação, cada um diz um negócio, você tem que interpretar o decreto do prefeito para ver se combina com o decreto do governador, enquanto isso o presidente mandando você fazer o que você quiser e tomar cloroquina. Então, é um negócio de maluco, né? Porque você fica. Tinha que ter uma coordenação desse negócio, mas eu acho que essa coordenação é difícil surgir agora. Mas um dado concreto, quer dizer, o Rio tem uma peculiaridade. Por ter sido capital federal, você tem muito hospital no Rio, muito hospital federal. Tem o Hospital da Lagoa, Andaraí, Bom Sucesso, Instituto do Câncer, Instituto do não sei o quê, do INTO, da ortopedia, tem um monte de coisa no Rio. Nós temos, na cidade do Rio, mais ou menos aí, botando rede municipal, federal e estadual, uns 1.500, 1.600 leitos
desativados na cidade. Para que alguém vai abrir hospital de campanha se você tem leito, né, disponível que você separa lá a ala, obviamente, né, do determinado hospital? Você tem no Hospital de Acari, no Albert Einstein em Realengo, em todos os hospitais federais desativados. Era muito melhor ter reequipado, colocado pessoal, deixado o respirador, você ia ter gasto menos, ia ter um legado para a cidade depois, para a rede de saúde pública do Rio de Janeiro, e não ia ficar com essa maluquice. Quer dizer, a prefeitura abre um na Barra da Tijuca, o Estado não conseguiu nem abrir abriu o que tinha de parceria com os privados. Né? Pelo jeito, vai encontrar a vacina do coronavírus, vai surgir outra pandemia, os hospitais do Estado aí sim vão ficar prontos, né? Vai ser para a próxima pandemia. Então, assim, é um desentrosamento que é fruto, esse tipo de coisa é fruto desse desentrosamento, essa incapacidade dos nossos governantes de dialogar. Eu não estou pedindo para ninguém ficar amiguinho, né? Eu estou dizendo que é dialogar. Eu pago um preço caro por isso, vocês sabem disso, né? Por ter estabelecido diálogo com 3 governadores que passaram por mim, com 3 presidentes, né? Que as pessoas confundem o diálogo com, enfim, parceria para fazer ilícito, né? Enfim, cada um que responda pelos seus atos. Mas como prefeito, a obrigação do prefeito, a obrigação do governador, do presidente, é trabalhar institucionalmente com os demais níveis de poder. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente teve aí uma situação, né, gravíssima que colocou o país e o mundo, né, em quarentena em todos os sentidos, né? Porque colocou o comércio em quarentena, a indústria em quarentena. Não foram só as pessoas, quer dizer, as pessoas em casa elas param de produzir, param de gerar riqueza, param de movimentar a economia. E aí gerou uma outra situação esquisita, que é o seguinte: as pessoas começaram a se tratar do Covid, mas as pessoas que tinham outros problemas, elas pararam, por exemplo, de ir até os hospitais, de ir até as UPAs, né? Porque elas tinham medo justamente de pegar uma doença. Então o cara estava com uma dor, estava com outro sintoma de alguma coisa que não relacionada, e o cara ficava com medo de pegar o Covid por conta dessa loucura toda. Eu tenho acompanhado no mundo uma coisa que o Brasil ainda não faz, eu não sei se é uma situação aí legal, ou se é uma situação ainda que falta entendimento, né? Mas existe, por aplicativo, consulta, né? Que as pessoas podem hoje fazer. Telemedicina, exatamente. Tem alguma história dessa já rolando? Alguém tem algum projeto nesse sentido para o Brasil? Porque seria um negócio tão interessante da gente ter funcionando hoje, né? Cara, eu acho que o que aconteceu? Quer dizer, eu acho até que eles regulamentaram agora. O CREMERG, finalmente, os Conselhos Regionais de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, CREMERG é aqui do Rio. Eu acho que regulamentaram isso. Eu me lembro, quando eu estava na prefeitura, a gente implantou uma rede de atenção básica com as clínicas da família, muito grande na cidade toda. E é óbvio que você não vai ter nunca nas clínicas todas as especialidades. Você tem aquele generalista ali no médico, até chama de médico de saúde da família. É que é um pouco aquele cara que vê da amidalite, oitite, sei lá, hemorroidas, para usar uma expressão bolsonariana da moda. Né? Então, a pessoa que vê tudo. É óbvio que se você tivesse uma central de especialistas, né, em que aquele generalista pudesse, olha, vamos ver aqui, estamos aqui, vamos aqui, entra aqui no ar. E eu me lembro na época a gente tentou isso e acho que apanhamos horrores. É um pouco a história reserva de mercado, que aí você vai contratar menos. Essas maluquices que as corporações no Brasil, né, adoram criar, né, essas coisas assim, esse feudo aqui é meu, esse nicho aqui é meu, e ninguém toca. Essas entidades paraestatais que adoram ter seus feudozinhos no Brasil. Eu acho que com essa história da pandemia, a gente tem algum desses processos óbvios da tecnologia acelerados. Né? Quer dizer, enfim, aliás, estamos aqui, até o mundo da política evoluiu. O que eu estou fazendo de reunião política por Zoom, é uma maravilha, porque eu gosto muito de contato pessoal, obviamente, né? Senão não seria política fazer outra coisa da vida. Mas você tem reuniões que iam durar 3 horas que eu estou fazendo em meia. É um espetáculo. Acho que isso vale para tudo, mas na política, então você imagina que o pessoal gosta de falar mais. Né? Então, assim, tem avanços tecnológicos, eu acho que a área de telemedicina é um desses, né? Que a pandemia aí é aquela história, não tem lado bom num lugar, uma coisa que morre muita gente e provoca o caos que isso está provocando. Mas, né, temos que tirar alguma coisa de boa disso. E acho que essa coisa da utilização dos avanços tecnológicos, né, será que os governos, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um centro administrativo, que tem um prédio, o Centro Administrativo São Sebastião, vulgo Piranhão, todos nós conhecemos. Quem não é aqui do Rio estranha, mas enfim, chama Piranhão, e o prédio que foi feito ao lado chama Cafetão.
coisas do Rio de Janeiro. Então, esse centro administrativo de São Sebastião, será que precisa daquilo tudo funcionando? Né? Será que a gente continua... Né? Depois, eu acho que vai ter esses desafios, essas perguntas vão ser colocadas no setor público, no setor privado e em todas as áreas, como eu acho que é no caso da medicina. Tem que usar a telemedicina à vontade. Né? Eu tenho uma amiga que estava se tratando pelo SUS, tratamento psicológico, e ela parou de receber o tratamento durante a pandemia porque ela não podia se deslocar até lá. Então, o tratamento psicológico já é uma coisa que psicológico é bater papo, né? E funciona no Brasil já, acho que já está regulamentado isso, já existe, mas o poder público ainda não oferece uma solução dessa, quer dizer, evita justamente o cara gastar energia, a água, o cafezinho. Você vai, a rede pública de ensino, né? Eu tenho 2 filhos, o Bernardo está com 15, a Isabela 14. Né? Estuda em escola particular, tem computador e tal. Né? Ali embalaram relativamente rápido nessa história de aula aí pela rede. Agora, as crianças da rede pública, né, isso é uma coisa que a gente, que assim, hoje a gente sempre tratou de laboratório de informática, nave do conhecimento, que era um equipamento super interessante que a gente fez aqui no Rio quando eu estava na prefeitura. Hoje eu estou convencido que não dá mais para a gente deixar de universalizar o acesso para essas crianças da rede pública a um computador, um tablet, sei lá, e há acesso à internet. Vai ter que fazer parte, né, daquilo que é obrigação da rede pública oferecer e ofertar para as crianças. Não tem como. Os professores, quer dizer, numa situação dessa, aliás, você podia estar economizando, você podia, em períodos de férias, por exemplo, criar alternativa, porque a escola pública, ela funciona como um lugar de ensino, mas também para um monte de outras coisas. Né? Então, você podia... Alimentação. Sim, é claro, mas multiplicar a função, né? Se a gente tivesse já com essa rede tecnológica pronta. Então, tem muitas áreas aí que eu acho que tem que pensar fora da caixinha. Essa crise tem que ser disruptiva. Ela tem que chacoalhar, ela tem que significar novas alternativas para a gente. Ô, Eduardo, deixa em compensação, vai lá, Davi, nosso correspondente internacional diretamente da cidade do Porto, em Portugal. Vamos lá. Eu quero pegar esse disruptivo aí que o Eduardo falou, que é o seguinte: para a gente gerar essas soluções da pandemia, existem soluções que dependem muito mais do bom senso e do diálogo, até do que grandes inovações, né? Porque para a gente adotar isso, por exemplo, a telemedicina, a gente não precisa desenvolver nenhuma tecnologia estatal. É só a gente pegar o que está aí e botar para funcionar. Só que isso depende, vamos lá, do governo federal ter a iniciativa, do governo da região, né, dos estados terem uma iniciativa, mas o governo federal fala uma língua, o governo o governador fala outra língua. Quando chega em Maricá, tá uma confusão o negócio. Aí ferrou. A cidade que mais funciona, eu não admito que falem mal de Maricá na minha frente. Exatamente. Eu vou desligar essa ligação, vou terminar essa entrevista, você agredir Maricá mais uma vez, isto posto do processo. Exatamente. Mas a questão é o seguinte, parece que ninguém se entende, e você, Eduardo, você é um cara que é famoso por ter essa capacidade do diálogo, assim, você é o típico carioca, o carioca ele se espelha muito em você. Pô, tu é o cara que, sabe conversar, você é o cara que tem um sorriso no rosto, o carioca ele se espelha tanto em você... Para ser perfeito, só faltava ser flamenguista, para ser perfeito, ninguém é perfeito, mas tudo bem. Mas ficou em vice para governador. Isso daí quer dizer alguma coisa. Mas o seguinte, o carioca se espelha muito no Eduardo, tanto que quando ele entrou, ele conseguiu botar muitos votos. Na última eleição para governador, você perdeu pro Witzel, que era um cara... Eu ganhei na cidade do Rio, eu ganhei. Na cidade do Rio, eu ganhei. Exato, mas assim, o Witzel era um desconhecido, né, cara? O Witzel era um... Eu acho que ele pegou uma coisa, até para emendar, fazer a pergunta para você, para não ficar muito longo aqui, mas o Witzel, ele pegou uma coisa muito forte dele ser o cara anticorrupção. E, assim, não tem nada que te envolva, você não foi acusar, assim, não tem nada provado contra você. Mas parece que você não conseguiu ali na eleição deixar isso muito bem claro e criou um enigma. Afinal de contas, o Eduardo Paes subia lá para pedir voto para o Lula, para o Sérgio Cabral, para o Pezão. Ok, o Lula está uma esfera federal, talvez fosse um negócio muito distante. Mas Sérgio Cabral e Pezão, cara, como é que você não pegou o telefone e fez uma junta ali de Polícia Federal, de Ministério Público? Você que é um cara que sabe dialogar bem, que tem essa inteligência... por que você não fez isso, Eduardo? Acho que essa pergunta
é uma pergunta que o Carioca ele quer te fazer, porque ficou esse enigma. Olha só, vamos por partes, né? Primeiro, em relação a essa coisa de 2018, primeiro eu vou falar um negócio da tecnologia. Eu vou te dar só um exemplo nessa coisa de não ter que inventar. A gente fez o centro de operações aqui no Rio, que é um negócio muito interessante, que usa muita tecnologia. E aí eu me lembro que, em determinado momento, eu chego lá um dia, a gente tinha muita câmera pela cidade, o pessoal querendo criar um aplicativo para acompanhar o movimento do trânsito na cidade. Né, queriam criar quase uma Riobras. Eu falei, gente, tem um negócio chamado Waze. Estava muito no começo do Waze, então 10 anos atrás. Tem um negócio chamado Waze aí que eu já vi, um aplicativo que está começando a ficar famoso. Por que a gente não bota a porra do Waze aqui? Né? E vamos trabalhar com o Waze. Ele acabou sendo a primeira parceria do Waze com uma entidade pública, acabou sendo aqui a cidade do Rio. Mas essas coisas estão aí. Né? Quer dizer, você tem opção para tudo, não precisa criar uma estatal para desenvolver nada. Então, você tem toda a razão. Em relação a 2018, olhando um pouco esse cenário, assim, eu concordo com você, mas eu entendo. O que aconteceu no Brasil? Né? Primeiro, ali em 2018, você estava muito recente, aqueles episódios todos, né? E é óbvio, para o cidadão olhar, né, o cara vê aquela loucura toda, aquela roubalheira toda. Né? Enfim, todo mundo tomando tiro, todo mundo sofrendo acusação. Né? Apesar de nunca ninguém, não teve um delator que tenha dito que eu tinha pedido propina, que eu tenha roubado, que eu tenha beneficiado, que eu tenha feito isso, feito aquilo. Mas o ambiente era todo de, pô, vamos tirar esses caras todos da política. Né? Vamos fazer a nova política, vamos botar gente nova. Então, isso, sabe, não tinha explicação que eu pudesse fazer, eu explicava. Eu tenho o meu CPF. Né? Cadê a minha lancha, cadê minha joia, cadê minha casa, o meu triplex, porra, né? É isso. Cadê o meu? Né? Então, o babaca aqui é sócio de todo mundo, mas não tem nada, porra. De tudo é burro. Né? Então, assim, mas isso eu falava, me esgoelava, que me esgoela até hoje. Né? Pô, estou ali do lado, porque não estou dizendo que eu me dava mal com o Lula, com o Cabral, me dava bem. É porque são pessoas simpáticas, tanto que se elegeram tantas vezes. Né? Até com a Dilma e com o Michel Temer eu me dava bem, aquelas pessoas esquisitas. Né? Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, em nome da cidade eu me dava bem. Agora, cada um responde pelos seus atos. E aí você faz uma coisa interessante, quer dizer, não era meu papel como prefeito, a minha responsabilidade está na Prefeitura do Rio. Né? Era ali. Tanto que pegaram um secretário meu roubando, a responsabilidade política é minha. Né? Eu escolhi como servidor público da Prefeitura um técnico qualificado, não percebi, fui burro, não percebi, fui desatento, que o cara cometeu delitos, não percebi. Beleza? Então, essa responsabilidade pode me bater. Não vai me chamar de ladrão porque eu não roubei com ele. Mas a responsabilidade política é minha. Agora, dos outros, lá no Estado, meu papel não é fiscalizar Lula, nem Cabral, nem Dilma, nem ninguém. Se era papel, aliás, do Ministério. Cadê o Ministério Público? Onde é que estava essa gente toda nesse período todo? Onde é que estava a Polícia Federal? Onde é que estava o Judiciário? Onde é que estavam os tribunais de contas? Eles eram pagos e contratados para isso. Eu não. Eu era pago e eleito para governar a cidade do Rio de Janeiro e cuidar ali do meu quintal. Então, assim, eu acho que isso o tempo ajuda, né, a esclarecer. Acho que a gente está vendo um pouco o que é essa nova política. Tá aí o juiz encaixava bem nesse personagem, né? Ele botava o 17 aqui, sou Bolsonaro, tal, e o Bolsonaro vinha, e o ex-juiz, e não sei das quantas, foi na onda. Né? Então, acho que agora estamos vendo aí, basta olhar o noticiário. Né? Aliás, coisas que eu avisei na campanha exaustivamente. Falei como é que eram as coisas. Que o mecanismo não estava comigo. O mecanismo lá na concepção do Padilha estava do outro lado. Né? E está dando no que está dando aí. Então, assim, a minha esperança, né, apesar de... Por exemplo, eu disputo a eleição, agora o Crivella é o prefeito. Né? Então, ele acha que a desaprovação dele é por minha causa. Não é. A desaprovação dele é porque ele é ruim. Né? Pode me matar 10 vezes que ele vai continuar desaprovado, porque ele é ruim, é incompetente. Um péssimo prefeito. Então, eles têm lá uma rede de televisão. O tio dele, o Bispo Macedo, tem lá uma televisão, a Record. Todo dia os caras me chamam de ladrão. Um negócio de maluco. Como se fosse matéria jornalística. Então, assim, tem uma parcela da população que eu espero que se toque que aquela televisão é do Crivella. Né? Então, é um jogo duro. A política é um jogo pesado. Ninguém, né, sai livre de arranhões, né, roxos, num jogo duro como é o jogo da política, e principalmente nesse momento. Agora, eu acho que as coisas começam a equilibrar. A gente vai vendo que os juízes não eram tão santos assim, né? A gente vai vendo que não era tão imparcial assim, que teve muita operação política nessas coisas, né? Que é o lado ruim. E a Operação Lava Jato foi positiva para o Brasil.
Ela mostrou que não tem ninguém acima da lei, né? Melhorou a política. Eu posso afirmar isso. As campanhas eleitorais melhoraram, baratearam. Eu já vi isso em 2018, estou vendo agora. Então a gente tem que valorizar as boas coisas, mas espera aí, não é todo mundo, não é de respeito à lei que vai resolver o problema do Brasil. E muito menos usar essas coisas e acusações e delatores. Eu vi ontem parece que estão pegando aquele doleiro do Odebrecht, tal de Tacla Duran, que está na Espanha. Parece que o cara vão aceitar a delação dele de novo. Eu li a nota do Moro ontem, né, que ele acusa o Moro, lá um amigo do Moro. Sim. E o Moro, assim, uma indignidade, um criminoso, confesso, e não sei das coisas. Eu falei, bem-vindo ao clube, querido. Bem-vindo ao time. Porque foi isso que vocês usaram o tempo todo para acusar a gente. Ou os outros, né? De gente no desespero inventa qualquer história. Então, claro, tem muita coisa que é verdade, tem muita coisa que não é. Mínimo de prova, né? Eu quero aqui crer, eu duvido que o ex-juiz Sérgio Moro estivesse lá vendendo sentença. Você olha para a cara dele e você vê que não é isso, né? Acho que longe dele isso. Mas, enfim, é um pouco isso, né? Sente um pouco na pele. Ontem eu vi um artigo do Reinaldo Azevedo, né, dizendo que ele não estava defendendo o Witzel, mas dizendo há ali uma certa politização das acusações a ele, mas ele está provando do veneno que ele já se beneficiou. Né? E eu, nesse momento, eu dou a ele o benefício da dúvida, que ele nunca me deu, né? Por ser prefeito e andar com o Sérgio Cabral, era minha obrigação. Né? Eu estou dando o benefício da dúvida por ele ser governador e andar com empresário privado, que não é obrigação dele, ao contrário, mas dou o benefício da dúvida. Então, essas coisas o tempo vai ajustando, vai esclarecendo. E a gente precisa, no Brasil, olhar para frente. Os sistemas de controle eles têm que funcionar permanentemente. O Brasil precisa crescer, precisa andar, senão a gente vai... O que está virando isso aqui? Depois, a gente começou essa crise quando? 2014? Né? Porque 13 o Brasil já começou a dar sinais. 14 nós íamos para o fundo do poço, a Dilma segurou porque era ano de eleição. 15, 16 o PIB cai 7,5%. 17, 18, 19 cresce 1%. Agora vem essa pandemia. Onde é que a gente vai parar? O que precisa mais acontecer para a gente continuar nessa autofagia, essa incapacidade de estabelecer consensos mínimos? Como o Brasil já foi capaz ali atrás, tivemos consenso pela democracia, tivemos consenso pela responsabilidade fiscal, tivemos consenso pelo combate à inflação. O Lula só conseguiu ganhar a eleição no dia que ele disse, numa carta ao povo brasileiro, que ele iria respeitar o equilíbrio fiscal, que ia manter firme o combate à inflação, que ele ia respeitar contrato, senão não ganhava. Se não tivesse feito isso, tinha feito um governo trágico, não fez. A gente sabe que o Brasil voltou a crescer ali, então, sabe, a gente precisa voltar a construir consenso. De novo, eu não estou pedindo para o Bolsonaro ficar amigo do Dória. Aliás, já foram, até podem voltar a ser. Né? Enfim, não é o meu exemplo, mas não estou pedindo para o Bolsonaro sair de mão dada com o Flávio Dino, né, do PC do B. Né? Isso eu acho inconcebível. Mas não dá para estabelecer um consenso lá no Essa tarefa do Rio, Eduardo, só para pegar esse teu gancho, a tarefa do Rio não é uma tarefa até um pouco mais ingrata, porque as indústrias saíram do Rio. Né? O governo federal, há tempos atrás, saiu do Rio, foi para Brasília. Né? Então, já largou aqui uma série de empregos que eram gerados por conta dessa cadeia, né, que alimenta aí o governo federal. A gente perdeu isso, depois perdeu as indústrias, a gente está perdeu o turismo com a violência. Eu acho que até a eleição do Witzel tem muito a ver com a questão da segurança pública, né, porque foi uma bandeira muito forte que ele levantou. Então o Rio não está assim no momento trágico, no momento que eu, carioca, eu fico todos os dias muito triste. A gente vê um processo de favelização contínua, né? Só aumentam essas comunidades, enfim, não tem saneamento básico, quer dizer, mais gente ainda nesse limite aí, quase que da marginalidade, porque não tem acesso a nada, não tem acesso à educação. O Rio não está num momento complicadíssimo. Eu fico muito triste, cara. Eu não vejo uma solução muito a curto prazo para cá, não. Esse ponto que você falou aí, Márcio, entrar em colapso, né? Turismo está em colapso, hoteleiro em colapso, eventos estão em colapso. Ou seja, agora com a pandemia, né, com o coronavírus, você tem vários setores, que inclusive eu não citei aqui, mas que estão literalmente parados, zerou. O Rio desindustrializou, cara. O Rio... Sobrou o quê do Rio? Olha só, vamos lá. É por isso que eu sou candidato. Assim, de verdade. Aí pode parecer papo de político, mas também eu sou mesmo. Né? O que acontece?
né? Assim, O Eduardo, esse negócio de papo de político, só sem querer te interromper, mas tem duas coisas, que é papo de político virou sinônimo de coisa ruim e papo de vendedor também virou coisa ruim. Cara, assim, nem o político nem o vendedor são ruins, não. Assim, você pode ser um péssimo de um criminoso, de um vendedor ou de um político, mas a política e vendas não são ruins, tá, galera? Mas assim, eu fui prefeito do Rio 8 anos. Trabalhei pra caramba, desde que adorava ser prefeito do Rio, brincava sério, dizendo que queria ser ditador, se eu pudesse ficar o resto da vida prefeito do Rio, eu ficava, com o maior prazer, né? Mas o que aconteceu comigo? Eu, em 17, eu passei um ano nos Estados Unidos, morando. O BID me convidou para ser consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu tinha sido convidado para dar aula na Colômbia e acabei indicado pelo Michael Bloomberg para ser vice-presidente para a América Latina de uma grande empresa, a BYD, uma empresa chinesa. Tem também uma fábrica nos Estados Unidos. O Warren Buffett tem 10% dessa empresa. Passei o meu ano 17 inteiro, cara, morando em Washington, viajando pela América Latina. Sou o rei dos cucarates hoje. Conheço do México, a Argentina, eu conheço tudo. Né? Quase toda semana, cara, quase um deputado indo para Brasília, eu ia para Colômbia, Equador, Peru, se vocês quiserem. Tirando a Venezuela, eu fui a tudo. E chegou em 18, eu me demiti dessa empresa, né? Disputei eleição para governador, que eu acho que a segurança pública é fundamental, né? É o principal tema. Infelizmente perdi, a empresa me recontratou. Cara, eu ganho super bem nessa empresa, né? Enfim, tenho fim de semana, né? Curto mais minha família, tiro férias, enfim, toco a vida, né? Sou patrão, né? No sentido de que eu não tenho ninguém me cobrando aqui, sou o cabeça na América Latina inteira, né? Mas assim, eu não sou feliz, né? Eu não estou feliz, eu tenho vocação para a vida pública. E somado a isso, né? Quando eu olho essa circunstância da cidade e o quadro que se apresenta, né? Enfim, quem nos governa, né? São pessoas que não têm dimensão do que é o Rio. Elas não têm noção da importância dessa cidade, do papel global, mundial que essa cidade tem. Então, assim, eu acho que a nossa obrigação, ou pelo menos a obrigação minha, que estou nesse jogo, é disputar a eleição. Beleza, as pessoas podem me eleger ou não podem mandar para casa. De novo, faz parte da vida. Eu também. Aí aquela coisa, aposentadoria compulsória. Não vou disputar de novo, perder. Né? Aí, então, verdade, uma vida como ela é. Eu já fui 2 vezes prefeito do Rio, sabe? Eu não quero, não tem aquela coisa. Todos nós somos envolvidos por ambições pessoais. Verdade. Eu não vou morrer se eu não for a 3ª vez prefeito do Rio. Né? Já experimentei, já explodi viaduto, já fiz obras, já tem placa. Ok, já tem uma história para contar aí. Não é isso o meu ponto. Meu ponto é o seguinte: não dá para a gente assistir isso de camarote. Porque isso aqui vai desintegrar, é verdade. Você tem toda a razão. Cidades acabam. Acabam ou não acabam, elas ficam aqui. Mas daqui a pouco a grande indústria do Rio vai ser esse Ola Rio vendendo água de coco. Né? Para gente que vier passear no fim de semana. Quer dizer, não dá. Não dá. E essa cidade é possível, é viável. Né? Ela tem uma importância, ela tem um protagonismo, olha a cara do Brasil, ela tem instituições de pesquisa importantes, ela tem uma capacidade de inovação. Agora, ela precisa atrair. Nos momentos em que a gente teve uma situação mais otimista, né? Eu me lembro ali naquele período de UPP, que se tinha uma certa percepção de que a violência estava melhorando. Meu Deus do céu, eu parecia corretor de imóvel, eu recebi investidor estrangeiro, nacional, o cara dizendo, não consigo encontrar imóvel no centro do Rio. Né? A gente teve que criar Rio Negócios para poder atender essa gente. Então, assim, sabe, essa cidade tem muito potencial. Agora, precisa ter ânimo, precisa ter projeto, norte. Né? Imagina o sujeito querendo investir no Rio. Ele chega no Brasil, ele vai lá, quero ir para Rio ou São Paulo. Né? Meus chinesinhos queridos, meus patrões. Né? Nós temos uma fábrica em Campinas. O Dória, se eu deixar, leva tudo para lá. Aquele jeito de malandro dele, malandro no bom sentido. Né? Vai lá, atrai, não sei das quantas, tal, a chinesa lá ama ele, a dona da empresa, a presidente da empresa. Ama, adora o Dória. Se bobear, ela faz tudo em São Paulo. Aqui o cara vai encontrar com o Crivella, ele pensa em sair correndo. Porque o Crivella olha para ele e faz aquela cara, vida, céus, a situação está ruim. Não dá. Então, assim, o Rio tem saída, o Rio tem jeito. Nós temos vocações a cumprir, nós temos caminho a percorrer, não é simples. Já perdemos muita oportunidade, mas não precisa estar do jeito que está. Eu não consigo me conformar com isso, não consigo desistir disso.
Eduardo, os seus últimos anos aí, você está convivendo com uma galera Acho que diferente, eu, né? pelo menos para mim aqui, Portugal congelou, mas enfim. Congelou Portugal. Tá. Portugal está Só congelado. a voz não. Eu voltei ou não? Não voltou. Você congelou de lado, não congelou nem de frente. Pô, devo ter congelado esquisito pra caramba também, porque a gente não congela bem nesse programa, cara. Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Aí voltou. Ah, que beleza, que beleza. Então, Eduardo, é o seguinte, você está convivendo aí... Agora congelou de novo, não, voltou. Você tinha congelado bem, com um sorriso bom. Você estava quase com um sorriso de deputado aqui, eu quase dei uma picada para lançar a tua candidatura. Verdade. Vamos fazer uma foto aí um do lado do outro, isso, assim, né? Eduardo, olha só, você estava acostumado a viver com aquela galera da Alerj, pô, só a nata ali da sociedade. Agora você está convivendo aí com Warren Buffett, com Bloomberg. E assim, 3 anos com esse pessoal, cara, quem é o Eduardo que volta assim, a querer ser prefeito do Rio? Porque assim, agora você deve ter novas propostas para o empreendedor, para a galera que quer, não só o chinês que quer investir no Rio de Janeiro, mas a galera realmente aí, 20 e poucos anos, que o cara tá afim de abrir uma startup, que o cara tá afim de montar o próprio negócio, que vai empregar 2, 3 pessoas, ou ele o próprio sócio, mas o cara vai botar aí para frente. Cara, quais são as lições que você aprendeu aí, conversando com essa galera, que você pode implementar aí para o Rio de Janeiro? Cara, não tem dúvida, assim, porque o que acontece? Eu não venho de uma família de políticos, né? O meu pai é advogado, a minha mãe professora, enfim, eu venho de uma família totalmente desconectada da vida pública, nem politizados meus pais são, né? Eu acabei me enveredando por esse caminho, meu pai me educou para ser advogado e ganhar dinheiro, né? Sou irmão de um banqueiro, para vocês terem uma ideia. Enfim, então, a coisa da política acabou me chamando. Então, e eu acabei, quando eu vi, a verdade é essa, quando terminou a prefeitura, eu falei, caramba, eu sou um político profissional, né? Porque eu fui ganhando eleição, fui ficando vereador, deputado, não sei das quantas, prefeito. Pô, cheguei aos 50 anos de idade, eu aqui só fiz isso na vida. Então, foi muito interessante, né, essa oportunidade de sentar do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, né, enfim, ver que loucura que é empreender, que loucura que é fazer as coisas. E assim, eu tive um overdose de Latin America, então, né, não foi uma coisa assim trivial. Eu não cuidava da empresa nos Estados Unidos e no Canadá, né? Cuidava no México. O México cara, assim, o Brasil é maravilhoso perto do México, né? Enfim, mas também vindo coisa, exemplo muito interessante, a Colômbia é uma coisa que me impressionou muito positivamente na América Latina, o Chile, obviamente, a Argentina, enfim, confirmou as minhas expectativas, maravilhosos, comem carnes, mulheres lindas, tudo maravilhoso, mas, enfim, dificílimo empreender, burocrático e tal. Então, assim, essa coisa de olhar pelo outro lado, né, certamente abriu minha cabeça, né, como o governo atrapalha. Né? Então, o governo, se já não atrapalhar, show. Se puder ajudar, né, e aí eu acho que no caso do pequeno empreendedor, do cara que está iniciando, da startup, né, tem caminhos para ajudar, e a gente... Então, assim, eu te diria que eu estou muito mais aberto a essas iniciativas e que combinam com o momento do Rio. O Rio precisa disso. Apesar de eu ter sempre sido um cara muito aberto para o setor privado. Né? Eu tenho aqui na Prefeitura do Rio, a gente fez a maior PPP do Brasil, a segunda maior PPP do Brasil, a terceira maior PPP do Brasil. Então, assim, eu sempre dialoguei. Não acho que o setor privado vem ter que fazer filantropia, né? Porque as pessoas, às vezes... Eu me lembro uma vez um repórter me perguntando, não, mas você falou que a Olimpíada, o Parque Olímpico foi uma PPP. Mas você deu potencial construtivo para o cara. Eu falei, meu irmão, eu não falei que o cara fez filantropia. Ele não pagou aquilo tudo de graça. Óbvio que ele recebeu alguma coisa para pagar aquilo. O privado tem que ter lucro. Né? Então, a gente tem essa visão distorcida, né, do que é a economia, do que é o capitalismo, do que é o que a gente vive. Né? Um pouco da nossa cultura católica, né? Essa coisa de, enfim, condenar essas coisas. Mas, enfim, então acho que eu aprendi muito nesse período. Né? Agora, tem uma coisa que aí eu vou te dizer. Assim, primeiro, o fantástico da política é que você consegue conviver com Warren Buffett, com Bloomberg, tanto que eu conheci eles porque eu fui prefeito do Rio. Na verdade, o Warren Buffett não, Bloomberg, né, porque ele era prefeito de Nova York. Mas você lida com todo mundo, com todo tipo de gente, com esses talentos, com a nata da sociedade na Assembleia Legislativa. Né, eu me lembro, vou contar uma coisa aqui que é indiscreta, mas também... Cite nome, vamos polemizar. Cite tudo, fale tudo. Eu me lembro, Bastidores. A Dilma e o Eduardo Cunha tinham uma relação muito difícil. Tanto que o Eduardo Cunha acabou empichando a Dilma. E eu, em determinado momento ali, eu
tratava muito bem a Dilma, porque eu precisava do governo federal, de negócio de Olimpíada, imagina. Aquela gente brigando, cara. Eu tinha 2 anos para fazer a Olimpíada, chegando perto da Olimpíada. O mundo olhando para a gente, aqueles loucos brigando. E assim, você imagina se a Dilma, alguma vez na vida, deu atenção para a Olimpíada? Nunca. Né? Ela, eu sei de tudo, porra. E assim, a gente tocou aquele negócio sozinho. Né? Então, assim, eu me lembro, eu tentando ajudar, eu falei que a Dilma não suportava lidar com o Eduardo Cunha. Né? Ela disse, é um bandido, não sei das coisas. Eu falei, Dilma, o que você tem que aprender em política é o seguinte, essa é uma experiência antropológica. Né? Você tem que sentar e olhar para um personagem feito esse cara e falar assim, gente, se eu tivesse na minha vidinha pequena burguesa, eu jamais conheceria um personagem desse e curtir. Porque é assim que tem que ser. Então, a experiência na política é isso, você lida com todo tipo de gente. Né? E o que as pessoas não podem achar é que você tem que conviver com a representação da sociedade, que é complexa. Né? É que você é igual àqueles personagens, você tem que dialogar. Né? Então, eu sempre dialoguei com todo mundo. Agora, não me chama para fazer sacanagem. Não me chama... Aliás, eu quero dizer uma coisa. Os grandes vagabundos, em geral, sabem quem é que eles podem chamar ou não. Com quem eles podem conversar ou não. O bom mafioso, em geral, tem esse critério. Sabe, ele, ó, isso aqui eu converso, isso aqui eu não converso. Então, assim, tem uma riqueza na política de você aprender a conviver com o diferente. O que é que eu sou? Sou um cara da Zona Sul, sou coxinha. Nasci no Jardim Botânico, estudei no Colégio Santo Agostinho, no Leblon, me formei em Direito na PUC. Aliás, eu sempre digo isso, esquiava na Europa antes de ser político e tinha casa em Angra antes de ser político. Quando eu virei político, acabou essa porra toda. Não esquio nunca mais, não vou mais para Angra. Eu sou o contrário dos outros políticos. É por isso que, às vezes, quando o nego vem com essa conversa para cima de mim, você desculpa, mas eu... Né, isso tudo que esses caras aprenderam depois de virar poderosos, eu desaprendi, eu vivia com isso. Eu não precisava ter entrado na política para isso. Então, a minha vibe aqui é outra. Né? Não estou dizendo que eu não gosto das boas coisas da vida, não, gente. Né? Se quiser me levar para comer aí no Porto, eu vou amarradão. Tomar um morrinho, Vila de Gaia, eu vou amarradão. Não tem problema não. Agora, não é o que me move. Não é o que me move. Você perguntar assim, você prefere cuidar do Rio, ralar, apanhar do povo mais 8 anos e não ir ao Porto? Prefiro. Né? Do que ter a chance de ir ao Porto todo ano agora, porque eu ganho salário para isso e tenho férias para isso. Então, assim, eu acho que a política traz uma riqueza importante, mas, sem dúvida nenhuma, estar do outro lado do balcão me permitiu né, ter esse olhar que vocês têm. E, claro, viver a experiência é sempre muito bom, né? Tentar e não conseguir. Me diz o seguinte, eu tenho um momento aqui que é um momento para a gente atender a audiência, para a gente tomar um gole d'água. Então, eu vou aproveitar aqui. A gente anuncia sempre, fala, né, nessas plataformas, né, convidados e tal. A gente tem alguns posts e alguns hypes da semana. Aqui tem um hype da semana que está acontecendo, só para a gente dar uma respirada. A internet está bombando ainda, falando muito, muito com relação ao que aconteceu com o George Floyd, né? E as manifestações de racismo mundo afora. Isso que era para beber um gole d'água para relaxar. Né? Não, mas é a internet, gente. Eu estou falando o hype da semana. Para tranquilizar. Para tranquilizar. Aí aqui vem o Mário, por exemplo, ele bota aqui. Vem pesado, mas tá aqui. Ele manda para a gente, São Paulo, tudo fechado e quase 5 mil mortos pelo Covid-19. Paraná, quase tudo funcionando com apenas 120 mortes e com um clima mais frio. Por quê? Isso é... Aí outra coloca aqui. O André, ele bota, nunca fiz amigo bebendo leite. Bom, isso é meme, isso aí já tinha até ouvido. Marcele, movimentos racistas reforçam que existem diferenças ao invés de promover a igualdade. Aqui a Adriana, me desculpa, mas as coisas não estão batendo. Tenho visto vários hospitais desativando setores que antes era só Covid. O hospital de campanha do Leblon, que antes tinha quase 100 leitos de enfermaria, hoje tem 29. Por que a Globo continua aterrorizando? Isso aí só perguntando para a Globo. A Valéria, 2 revistas científicas mais respeitadas do mundo fazem uma retratação pública sobre o Covid, sobre o... Hidroxicloroquina. Exatamente, hidroxicloroquina. Essa retratação levou a OMS também a admitir seu erro e voltar atrás. Então, assim, ela bota aqui, o dia que o remédio voltou a ser só um remédio. Cara, eu posso fazer esse é o nosso momento light, né? Esse é o momento light. Mas antes de falar da coisa do racismo, acho que falar essa coisa o Brasil virou muito maluco. Ali os Estados Unidos também está um pouco nessa onda, essa coisa do Fla-Flu, né? De tudo vira disputa.
Porque, assim, o Bolsonaro, quando traz a questão da economia, ele tem razão, quer dizer, tem um ponto. O problema é a maneira como ele coloca as coisas. Ele cria de um jeito, ele coloca essa discussão que é relevante, né? Porque nós, primeiro, nós não somos Estados Unidos nem Europa. Ficar 3 meses parado nesse país, já numa desgraça que nós estamos, porra, é uma loucura. Beleza, então tem uma preocupação econômica. Mas do jeito que ele colocou, virou uma disputa. É a vida ou a economia? Economia ou a vida? O cara que é a favor da vida é contra a economia, o cara que é a favor da economia é contra a vida. Não pode. Não é isso. Não é o que a gente tinha que ter feito. Aí eu, porra, queria a Angela Merkel na minha vida. Né? Que é o seguinte, ó, gente, não, vamos ter aqui um período de um mês que vai dar uma trancada mesmo, o governo vai imprimir moeda, vai botar dinheiro, vamos fazer aquele negócio todo. Mas depois a gente vai abrindo gradualmente. Vamos estabelecer consenso, dialoga, todos os governadores, todos os prefeitos. A gente fez tudo ao contrário. Era porrada. Aí inventa dessa cloroquina, sei lá como é o nome disso. Enfim, também virou. Sabe o que eu percebi em algum momento? O cara que não gosta do Bolsonaro torcendo para a cloroquina não dar certo. Né? Esse é muito louco. Isso. É muito louco isso. Então, assim, o cara é presidente do Brasil. Né? E ele tem que entender isso também. Né? Sabe? Então, não é uma disputa da vida contra a economia. A vida vai ser sempre prioridade. Alguém aqui discorda disso. Né? Só maluco discorda disso. A economia é muito importante. Até Então, para a vida, né? O papel do líder político... Por que a gente não elege prefeito, governador e presidente por concurso público? Porque não é um concurso, não é uma coisa de gestão, de o bom gestor. Não, é bom que seja. É ideal que seja. Mas é mais importante ter capacidade de liderança política do que qualquer coisa. Assim, nós minimizamos o papel da política, porque o líder político faz isso, ele constrói consensos. Ele consegue ceder e conceder, porque esse é o papel do político. Não é o seu papel, não é o papel de nenhum de vocês três aqui. Né? Vocês têm que defender a opinião de vocês até o fim. Eu não. Eu posso ter minha opinião, mas eu posso conceder entendendo que a opinião do outro, de repente, prevaleceu. Esse é o papel, principalmente quando você está numa função no executivo. Então, assim, esse momento que o Brasil vive, que é muito ruim, né? Porque eu senti em determinado momento o Dória, o Witzel aqui também, mas eu vou falar do Dória para... Assim, o Dória, que é um cara que eu respeito, gosto muito, admiro, acho que ele faz um bom trabalho lá em São Paulo, assim, virou uma coisa que o Bolsonaro queria bater nele e ele usando aquela entrevista para falar mal do Bolsonaro. Então, assim, sabe, é quase uma torcida para o hospital de campanha ficar cheio. Não, não quero. Tomara que o pico tenha acabado. Vários repórteres perguntam, você acha que o Crivella está errado em abrir? Não. Eu espero que ele tenha se baseado na ciência, em dados e tal. Pô, se acabou o pico, que bom. Eu tô doidão para que abra um bar aí para ir tomar uma cerveja e abraçar os amigos. Né? Tô doido para comemorar a vida, tô doido para ir trabalhar todo dia no meu escritório, né? Porque home office minha mulher não me aguenta mais, nem meus filhos me aguentam, imagina minha mulher. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa, né, são coisas que a gente... a liderança política que constrói esses consensos. Virou, aí o cara, sabe, essa coisa, briga com a mídia. Não adianta, entendeu? Não adianta, você tem que usar a favor. A Globo. Os caras, o papel da imprensa é bater, gente. O papel da imprensa nunca foi falar bem. Eu me lembro uma vez o Anselmo Góes, eu conversando com ele, foi almoçar comigo. Eu falei, pô, Anselmo, já final do meu governo, eu inaugurei mais escola no Rio do que o Brizola fez de CIEP. Quase 300 escolas. Nunca saiu no Globo uma matéria de uma inauguração de uma escola minha. O dia que faltar água na escola, faltar luz, vocês dão. Mas na inauguração nunca foram. Eduardo, você quer o quê? Que a gente bote assim, nesta linda quarta-feira de manhã, o simpático prefeito Eduardo Paes, cercado de criancinhas pobres, serviu merenda na sua nova escola. É verdade. Qual é o papel da imprensa? O papel da imprensa é cobrar, encher o saco. E você, que é líder político, você olha para aquilo ali, como é que se administra, como é que se opera aquela gente para, né, pegar aquela energia e jogar a favor de uma transformação. De certa maneira, eu acho que a gente conseguiu isso no meu período aqui como prefeito, em torno de um projeto de uma Olimpíada. Né? Assim, vamos aqui, vamos unir a sociedade. Então, o líder político, ele bota meta, bota gol. Né? O que a gente quer ali? O que a gente quer ser quando crescer, porra? É isso que a gente precisa contar para as pessoas. As pessoas não sabem o que elas vão ser quando crescer, nem no Brasil, muito menos no Rio. Né? Que esperança que a gente tem? Quando a gente perde a esperança e expectativa, a gente vai para Miami, vai para Portugal. Né? Fica a gente está numa fase, gente, que é a seguinte: eu estou com 50 anos, só está ficando no Rio quem já está nessa fase da vida. O resto que está começando, assim, se o Rio for nessa toada, o meu filho não vai ficar no Rio.
Eu te garanto que ele não fica. Eu posso implorar ajuda. Não vai fazer o quê? Né? Se o cara é bem formado, vai, no mínimo vai para São Paulo. Como eu tenho irmão que mora em São Paulo. Então, assim, por quê? Porque a gente não tem sonho a construir. O que a gente espera do nosso futuro? Né? Ou só vai viver mais um dia, superar? Mas não, tem o dia a dia, tem isso, mas a gente precisa mostrar esse futuro que a gente quer. Então, esse é o papel do líder político. Né? A gente tem que inventar a Olimpíada. Não tem Olimpíada todo ano, mas inventa aquela Olimpíada, aquela meta, aquele lugar que a gente quer chegar. E o Rio pode chegar lá, e o Brasil pode chegar lá. Então, assim, esse ambiente todo é fruto dessa falta de consenso, falta de dança política, um certo assassinato que fizeram da classe política. Eu diria aquela história, pessoal, a classe política adora dizer, né? Criminalizaram a política. Porra, quem criminalizou a política foram os políticos. Roubou pra cacete, vai culpar. Agora, beleza, não foi todo mundo. E agora não vamos demonizar a política. Eu vou defender um aqui, o Geraldo Alckmin. Você pode falar o que quiser, é um homem sério, um homem de bem. Deram um jeito de inventar história sobre o sujeito a todo direito. Eu me acho homem de bem, mas não vou falar de mim. Sabe? Então, ele é simpático. Eu não, acho ele chato. Cara de Pindamonhangaba, pronto, vou ficar mal em Pindamonhangaba, igual eu fiquei em Maricá. Enfim, com aquele picolé de chuchu, como dizia o Maluf. Mas é um homem sério. Um cara trabalhador, que fez um belo trabalho, sei lá quantos governos ele teve em São Paulo, 4. Vai dizer que não foi um bom governador? Já está cansado, a gente já cansado da cara dele, mas então, a gente não pode demonizar, porque essas pessoas são as pessoas que vão construir esse consenso do futuro do Brasil. Não são técnicos que fazem isso, não são burocratas que fazem isso, não é o setor privado que faz isso. Quem constrói esse consenso é a atividade política. Não é criminosa, né? A atividade política é feita de maneira correta. Eduardo, nós somos contemporâneos, ambos temos a mesma idade, você faz aniversário 14 de novembro, você é de 69, eu sou de 15 de agosto de 69, então somos contemporâneos. Então, assim, eu sei o que eu vou falar. Eu tô com a barba branca da sua, só que eu tirei. Eu tô pensando também em tirar, porque dá uma envelhecida brava. Mas deixa eu te falar, você lembra da época do Roxy Roller, do Drive-In na Lagoa? Enfim, eu não sei se meus amigos da bancada... Plock, né, que chama. Isso, geração Plock. Então, assim, tem uma tendência agora que eu andei lendo do retorno dos drive-ins e tal, por causa da coronavírus. Tem uma tendência também do home office, que a gente andou discutindo em vários programas aqui também. Não sei se você está por dentro disso, até a Cidade da Música, eu acho que está promovendo aí. Parece que eles vão ter um drive-in lá, vão fazer pois é. Aí você vai lembrar que quando a gente era adolescente e tal, nossos pais... Drive-in na Lagoa. Drive-in na Lagoa, aí a gente, depois... Tinha um ali em Jacarepaguá também, na Grajaú. Também. Mas depois os drive-ins viraram meio que pegação, virou meio motel. Aí mas é ótimo, qual o problema? Nenhum. Carro. Nenhum. Tá no carro, vai continuar a pegação, mas dá no carro. Vai a família, vê lá e não precisa nem ficar olhando. Pior é hoje no cinema que o casal se agarra quase fazendo coisa feia do seu lado, coisa bonita, sei lá, depende do ponto de vista, e você tá ali, aquilo é que é constrangedor. No carro não tem problema, ninguém vê nada. Como é que você vê esse revival aí dos anos 80, da galera, essa tendência? Porque, por exemplo, grandes teatros, cinemas e tal, na Alemanha, já foi noticiado que eles estão dando um espaçamento. Então, assim, vai cair, com certeza, vai cair. Para quem empreende nesse setor, vai cair pelo menos 50%. Isso é um problema para o Rio, né? Porque a gente, enfim, essa coisa do turismo, do entretenimento, é um ativo econômico importante. Para a gente, aquela história, tem setores da economia que se beneficiaram. O cara que vende álcool gel, porra. Né? Eu estou viciado em álcool gel, já tive, estou imune, passo o dia inteiro esfregando de álcool, né? Eu tomo banho de álcool. Assim, esse cara se deu bem. Né? Tem outros setores que se deram mal na largada, mas quando reabrir, volta rápido. O setor de turismo, entretenimento, a gente vai sofrer um tempo. Né? Eu acho que muda algumas coisas, mas não acho que vai mudar tanto assim, não. Porque, assim, por exemplo, o escritório é um espaço de encontro. E o espaço de encontro é o espaço da criatividade, da troca de ideias. Também acho, né? Concordo. Então, assim, eu adoro ficar em casa, mas, tô doido para, sabe? Eu tenho uma teoria. Todo dia, sair, que encontrar com gente, enfim, almoçar fora. Também acho. Que tem uma coisa da produção, né? Eu tenho uma teoria, Eduardo, que é a seguinte: esse negócio do cinema, do restaurante, de ter esse distanciamento entre as pessoas,
Isso acaba no primeiro trem lotado que o cara pegar, no primeiro ônibus que o cara for babando ali no pescoço dele. Porque qual o sentido de você entrar num trem, num metrô? Imagina a cidade da Europa, você não tem como colocar a população para andar de carro. Aquilo lá não comporta, o cara tem que andar no metrô. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um problema absurdo de transporte público, né? Os horários de pico, não tem um que funcione. É BRT, é metrô, tá tudo Cara, muito posso lotado. falar? Não é assim, mas funciona. Cara, o de Londres, mas o que eu quero dizer assim, pô, todo mundo aqui conhece Londres. Vai ver o metrô de Londres na hora de pico. Você não consegue nem entrar na estação, você fica do lado de fora da escada. Do lado de fora. Um pouco de hipocrisia. Em toque, o cara te dá porrada ali, dá um chicotinho, mas é verdade. No Japão também. O nosso metrô, ele tá pequeno, mas funciona direito. Claro que eu queria ficar sentadão lá, deitadão, mas não rola em nenhum lugar do mundo. Então, nesse pensamento, não é um pouco de hipocrisia a gente achar que o cara vai pegar o metrô lotado e vai ter que ficar no distanciamento no teatro e no cinema. É um negócio esquisito pra caramba. É o seguinte, eu acho que a grande mudança vai ser nessa coisa. As pessoas vão ficar mais pelo menos nessa fase mais aguda, mais atentas, no limite do possível, passar mais álcool, não se abraça tanto, não sai se beijando, como é uma característica muito nossa também. Né? Enfim, os políticos vão ter que abraçar menos na eleição, sei lá como é que a gente vai fazer. Né? Enfim, pegar menos criancinha no colo, andar com a Del assim, estou imune, posso pegar seu filho no colo e tal. Enfim, e agora, é isso que você está falando. Né? Vamos botar mais álcool gel, vamos lavar mais a mão. Isso aqui é verdade, as pessoas estão lavando mais a mão. Né? São as boas coisas que acontecem aí. Agora, é isso mesmo que você está dizendo, a vida vai girar. Não tem jeito. Né? Vai girar e vai girar. Ô, âncora, você falou da Cidade da Música, tem uma pergunta aqui que eu já estou uns 5 anos querendo fazer para o Eduardo, e pô, acho que chegou a hora. Pelo seguinte, Eduardo, eu morei muito tempo na Barra da Tijuca, e eu acompanhei a construção da Cidade da Música, né? Que ela foi idealizada pelo pai do Rodrigo Maia, do César Maia. É uma obra que demorou 10 anos. Essa eu adorei, cara. Pai do Rodrigo Maia é maravilhoso. Isso é para o pai ficar orgulhoso do filho, né? Porque antigamente o Rodrigo era o filho do César Maia, agora é o pai do Rodrigo Maia. Isso é legal. O dia que alguém disser assim, pô, o pai do Bernardo Paes, que é meu filho, eu vou ficar orgulhoso do meu filho, mas legal. Então, agora olha o tamanho do orgulho. A obra está orçada em 80 milhões e terminou em quase 600, cara. Olha que orgulho legal. E aí agora hoje é um grande drive-in. E a obra foi entregue, quem inaugurou aquilo foi na tua gestão. E aí eu pesquisei aqui alguma coisa na internet, parece que você contratou 2 auditorias para saber por que demorou tanto e por que fugiu tanto do orçamento. Mas eu não encontrei o resultado dessas auditorias. Qual foi a... A gente fez um trabalho interno na prefeitura. Né? Uhum. Aí é o seguinte, vamos ver o que tem. Primeiro, ali você não teve desvio de recursos ali. O que é que você tem, objetivamente? Não estou falando só porque eu estou até no mesmo partido que o César Maia hoje, não. Mas o que é que acontece ali? Como toda obra que tem essas características, né? E quando tem esses arquitetos malucos, delirantes, né? O Potsdam Park ali, que é o mesmo cara que fez a Cité de la Musique, em Paris, não sei das quantas. Esses caras vão delirando e você não consegue dar limite. Né? Então, sabe, a obra é uma descoberta permanente. Isso acontece em qualquer grande obra no mundo, né, com essas características. A recuperação do World Trade Center lá em Nova York, a estação do Calatrava, que foi o mesmo que fez o Museu da Manhã, também terminou, sei lá, um valor absurdamente maior. O único caso que eu conheço foi o Museu da Manhã. Aí tem uma coisa aqui que eu acertei na largada, que foi o seguinte: o Museu da Manhã ele não estava previsto na PPP do Porto Maravilha. E eu dei um jeito de substituir coisas pelo Museu da Manhã, porque eu sabia. Né? Se a gente tivesse, eu te garanto que se eu tivesse o Museu da Manhã feito por licitação 8666, pago com dinheiro público, o 100 ia custar 600 também no final. Né? Como estava dentro da PPP, do escopo da PPP, custou mais caro, mas as próprias empresas tiveram que absorver enfim, não é o prejuízo, mas o custo maior. E elas mesmas deram os limites para o Calatrava, que é um delirante, os caras são todos malucos. O Calatrava ele esteve no Rio comigo a primeira vez, ele não conhecia o Rio, disse, eu quero ir na Sapucaí, veio no Carnaval. Eu levei ele na Sapucaí, foi uma coisa até interessante. Primeira escola que vinha na Vila Isabel, desfilando a primeira, ele viu a Vila Isabel, ele olhava com a cara embasbacada e falou assim, o mundo tem esperança, a gente pode ter esperança no futuro, né, vendo isso aqui. Né? Então, o cara é delirante, ele fica ali, não, isso aqui vai abrir com o sol, vai fechar com o sol. Se você deixar um cara desse solto, a obra vai embora, o valor. Acho que foi um pouco esse fenômeno.
né? Um pouco característica dessas intervenções. Enfim, e aí o importante é a gente aprender. Eu, como observei a experiência que o César tinha vivido, não quis correr esse risco quando fiz o Museu da Manhã. Né? Enfim, tem uma divagação. Então, Eduardo, mas você não acha que isso é uma das coisas que a cabeça da iniciativa privada ela pode trazer para a iniciativa pública? Porque, por exemplo, se você deixar... Assim, o arquiteto ele é meio artista, né? Se você deixar esse cara ir mudando o projeto vai estourando o orçamento. Mas quando a gente vai construir a nossa casa, a gente não pode errar 1000%. Por que na gestão pública erra-se 1.000, 200, 1000%? Depende, cara, dependendo de onde foi, como foi, o que for, é assim. Né? Assim, eu tive experiências aí, não vou falar isso, não vou falar, mas de coisas que a gente fez aqui totalmente privada, com recurso da prefeitura e, cara, não, nego, então assim, não acho não. Aí tem uma coisa de certa... A gente está sempre também dizendo que o público é isso. Não é bem assim. Né? Nas Olimpíadas, aí vamos falar do lado bom. Nas Olimpíadas, os estádios custaram menos do que a gente tinha previsto. O estádio olímpico de Londres sozinho custou mais que todos os nossos estádios juntos. Tirando o Maracanã, que foi o estádio que fez, eu respondo pelos meus. Né? Custou mais que todos os estádios que eu fiz aqui no Rio. Fizemos para o PPP. Foi a Olimpíada mais barata da história, mas é óbvio, notícia boa não tem esse estádio. E a Inglaterra tem uns elefantes brancos também, que vou te falar. Total, de Londres é só elefante branco. Não, eu ia te perguntar exatamente em cima desse ponto, porque aquele complexo todo está completamente abandonado, né? A gente teve o Rock in Rio. Verdade. Não é verdade. Mas ele hoje não chegou. É o que a gente está ouvindo. Não é verdade, mas é isso, está ouvindo e ninguém sabe. Essa história, ninguém sabe, ninguém viu e está ouvindo. Né? Assim, não tá abandonado. Ele funciona, ele gera alguma coisa? Como é que funciona? Ele tem. Estou te falando, ali eu fiz uma coisa inteligente que eu passei para o governo federal. Você tem uma autoridade de legado, né? Você tem as 3 arenas que funcionam, o Velódromo e o quadro de tênis, funcionam com muito evento, com muita atividade esportiva, bastante acontecendo. Cara, o Rock in Rio, o grande evento, acontece de vez em quando. Né? O que você tem lá de problema é o seguinte: você tem 2 estádios que eram para ser desmontados e transformados em escolas, e o Crivella não fez isso. Né? Estão lá abandonados, mas não é abandonado. E, por exemplo, a gente fez, tanto que a gente fez privado, que aqueles prédios todos, aquele IBC, que era o International Broadcast Center, né, que é o estúdio de televisão, aquilo ali, eu diria que é o elefante branco, mas não é da prefeitura, foi o privado que fez. É da Carvalho Rocha, em Codebrecht. Tinha um parque ali na frente também daquele centro olímpico onde os atletas ficavam, que era onde ficava o Rock in Rio antigamente, que tinha um parque até muito bonito, as pessoas iam, as famílias, também está abandonado. Mas aí não tem nada a ver com a Olimpíada. Aí a porcaria do prefeito que abandonou a cidade. Aí todos os parques do Rio estão abandonados. Então, assim, a gente vai repetindo igual o papagaio. Eu me lembro, o Globo uma vez fez uma matéria, né, mostrando o buraco da piscina olímpica. Tem um buraco porque a piscina foi desmontada e já foi levada para a Bahia. A gente fez uma piscina simples, né, que era desmontada para depois usar em outro lugar. Era o que a gente chamava de arquitetura efêmera. Né? Enfim, então, arquitetura nômade, desculpa. Né? Enfim, que era a possibilidade de você levar as coisas para outros lugares. Então, assim, foi um show. A gente fez a Olimpíada mais barata da história. Pô, comparado com o Tóquio, então, meu Deus do céu. E não precisa nem botar o dólar a 6, não, tá certo? Pode botar o dólar a 3. Então, assim, sabe? E a gente não consegue comemorar isso. O budget inicial da Olimpíada era muito maior do que o que a gente gastou. O legado previsto era muito menor. Não tinha Porto Maravilha nenhum, não tinha VLT nenhum, não tinha BRT nenhum, não tinha nada disso. Nem metrô estava na porcaria do legado. E tudo isso foi feito. Pô, a gente usou a Olimpíada bem pra caramba. Pra explodir aquela perimetral lá, trazer privado para fazer. Tudo dinheiro privado. 9 quilômetros de túnel no centro do Rio de Janeiro, não basta ter um puto do IPTU, desculpa aqui o palavrão, do IPTU e do ISS que as pessoas pagaram, entendeu? Então, assim, pagam, né? Contribuem na cidade. Então, assim, tem uma coisa a gente ter orgulho, porque a gente está vivendo uma autofagia maluca. Né? Tem coisa que funciona. Né? O centro de operações da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro é referência mundial. Eu virei presidente do C40 porque eu levei o Bloomberg lá e falei, nossa, que isso? Em New York eu não tenho isso. Verdade. Sabe? Então aí a gente está sempre toda uma merda. Pô, aí eu vou no padrão Lula, é complexo, vira-lata o tempo todo. O tempo todo nosso é uma porca, não é. Você vê o nosso SUS. Vai no teu nosso SUS, porque aqui, vamos lá, todo mundo que está aqui nessa sala tem plano de saúde privado e é remediado. Todos nós, tá certo? O pobre, meu amigo, se não tem SUS, estava frito nesse momento.
Estava frito. Então, assim, se não é o SUS, Sistema Único de Saúde, né, espalhado em cada município do Brasil, tem lá pelo menos um enfermeiro para dar uma orientação um pouco mais profissional, né, para a pessoa, a gente já tem tido muito mais problema. Sabe, a gente tem que, claro, agora vamos pegar o desvio, né, vamos olhar. E, desculpa, o privado, né, e aí o privado no Brasil, com esse modelo da delação, continua sendo até mais corrupto que o político, né, porque o privado aprendeu agora que é só arrumar um político de estimação, esperar o cara dar algum jeito de arrumar lá uma coisa pro cara e fica esperando. O dia que for preso, continua roubando. O dia que for preso, pimba, ó, manda para casa que eu vou contar desse aqui. Não precisa nem provar, vai para casa. Então, assim, todos temos que aprender muito no Brasil, não é só o setor público, não. Aliás, os políticos foram muito incriminados nessa Lava Jato. Pega os caras da Petrobras, cara. Era tudo técnico. Aquele Paulo Roberto era político? Era técnico. E a gente via que os políticos eram os otários da história. O cara roubou 300 e dava 1 lá pro político, não é isso? A história era essa. O cara tinha 300 na Suíça e deu 1 milhão para a campanha do deputado tal. Sei lá, era um pouco isso. No mínimo é otário. Né? Quer dizer, botou o cara para roubar mal. Quer dizer, roubou só pro cara. Então, sabe, essas coisas tem que a gente precisa... Tá na hora da gente... Mas eu acho que tem um ponto, eu concordo contigo, eu acho que tem um ponto aí que só que a gente deveria... Não, tem pecado pra caramba, eu já xinguei pra caramba, né? Mas eu acho que é um pouco isso, a gente precisa, parar com essa porcaria. Tem um ponto, a gente tem uma dificuldade. Primeiro que a nossa situação jurídica aqui do Brasil, ela é muito difícil, né? Então as empresas elas têm uma dificuldade muito grande com relação a saber até onde elas podem ir, até onde não podem. Isso dá aí uma margem muito grande para justamente chegar a algum agente público e ali extorquir o cara também. Existe muito isso. Ó, vou te contar uma história claro. que é a minha história, né? Eu tenho uma empresa lusitana lá do Porto, opa. Eu tenho uma empresa de tecnologia que eu tive que montar fora do país. Por quê? Porque aqui a gente não tem a liberdade de expressão, existe na Constituição, né? Mas lá nos Estados Unidos é a primeira emenda americana. Então, isso não se coloca em jogo, isso não coloca em dúvida. A liberdade de expressão é um negócio que você tem ali como garantia. E por mais divergência política que o cara tenha, eles não falam sobre isso. E aqui, vira e mexe, aparece alguém querendo regular o que você pode falar, regular a internet, regular as redes sociais. A gente passou por uma situação agora, nessa semana, né? Então, existe aqui uma insegurança, uma instabilidade jurídica muito grande. E fora esse arcabouço maluco de impostos e taxas que o cara não sabe nem como pagar. Então, uma empresa estrangeira chega aqui, o cara fica perdido olhando para aqui, tem que aprender a fazer um curso de 3 anos para poder superar essa situação. Então, isso tudo também faz parte dessa dificuldade que os empresários têm de poder empreender aqui no Sim, Brasil. Eu concordo com você. Eu concordo com você que a gente precisa, por exemplo, eu hoje tenho convicção, se eu voltar para a prefeitura, eu vou partir para a autodeclaração no licenciamento à vontade. Seja de obras, seja de abertura de negócio, porque não dá. Esses feudos, né, burocráticos que ficam querendo ser os senhores da autorização. Não dá, estou convencido disso. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte, ao mesmo tempo evoluímos. Né? Esse é o ponto aqui. Não há dúvida que a gente tem um monte de coisa para corrigir, para consertar. Mas se a gente não faz essa crítica, assumindo... Você pega o Brasil, desculpa aqui, só entrei na fase positiva. O que a gente tirou de gente da pobreza nos últimos anos, estou falando não só de Lula, Fernando Henrique, né? Sabe, assim, quando você vai para as favelas, por exemplo, do Rio, você pode ver qualquer cena de favela, é difícil você pegar uma hoje de terra. Tem sempre a escadaria, a urbanização feita, porque lá atrás começaram favela bairro, depois continuou, quer dizer, tem um conjunto de políticas públicas, universalizamos acesso à educação. Assim, tem coisas que avançaram no Brasil. Então a gente tem que aprender a ser crítico, né, sem nos matar, porque a gente está matando o Brasil. Por isso surgem os personagens que a gente está vivendo hoje. Né? E não é bom. Não é bom esse personagem, está provado. A gente também, quando a gente radicaliza, aí não pode também voltar a ser aquela esculhambação, tu sabe? É um pouco... Agora, deixa eu te falar. Encontrou equilíbrio. Você me falou que você não ia respeitar o horário. Eu tenho outra entrevista que vai entrar no ar em 5 minutos. Eu já estou, inclusive, pedindo para que a minha bancada, porque estouramos o tempo, a minha bancada está empolgada, então eu vou pedir para as considerações finais do meu amigo Márcio Escudeiro, depois do nosso correspondente internacional, Davi Baia, para deixar o convidado
por último, por favor, gente. Eu queria agradecer a presença do Eduardo Paes. A gente tem um desafio muito grande, que é justamente, eu acho que o maior desafio hoje é a gente voltar a ter equilíbrio, porque as coisas não funcionam no radicalismo, e o radicalismo vem crescendo no mundo inteiro, não é só aqui. Discursos de ódio, discursos de agressão, você hoje não pode pensar diferente do amiguinho, porque o cara quer te xingar. Então, acho que antes de tudo a gente precisa baixar um pouquinho a bola, conversar, dialogar, e eu acho que esse é o caminho. Então, tivemos aí uma boa ideia de coisas que podem ser feitas, né? E a gente tem que ouvir aí todo mundo que tiver coisas para falar também, porque isso é que faz a democracia, isso é que faz a gente evoluir. Davi Baer, diretamente da cidade do Porto, em Portugal, por favor, suas considerações finais. A gente tem um gap de 10 minutos aí que o nosso convidado também chegou atrasado. Vamos botar aqui na mesa. Já passou há muito tempo desse horário. Vamos embora, Davi, por favor. Agradecer ao Eduardo, a gente vê aí pesquisa aí, o nome dele está sendo muito lembrado aí para as próximas eleições e foi bacana bater um bate-papo, fazer um bate-papo aí com alguém que morou fora aí esse último ano, está na iniciativa privada e ver com que mente que ele está voltando agora. E aí é o seguinte, meu caro inscrito, você pode gostar do Eduardo, você pode ter suas restrições do Eduardo, mas é um cara que fala. E acho que personagens que falam, políticos que falam, são sempre muito bem-vindos ao debate. Então, legal, Eduardo, foi bom te receber. Obrigado. Tamo junto aí, galera. Eu queria deixar registrado aqui, já para passar a palavra para o Eduardo, que nós não combinamos perguntas, não combinamos nada, o programa completamente, absolutamente, foi no improviso, foi na resenha. Então, assim, eu vou fechar a minha participação aqui. O Eduardo agora foi para a iniciativa privada, está tentando voltar agora para a pública, mas a minha opinião é que político não é para ser idolatrado, político é para ser cobrado. Eu acho que a gente tem um papel fundamental de não idolatrar a galera, e sim cobrar. Você gosta, é uma coisa. Agora, por favor, né, gente, vamos e o âncora, exemplo de equilíbrio nosso aqui do M. Passamos 1 hora vendo essa bandeira do Vasco aí e verdade, tranquilo. Respeitamos. Isso daí nunca aconteceu nesse programa, rapaz. É verdade. Muito obrigado, Eduardo, pela sua presença. Legal. E suas palavras finais. Agora é contigo. É legal, agradecer muito aí a oportunidade, papo ótimo, enfim, passou batido aqui o tempo. Verdade. Enfim, felizmente eu tive que interromper, porque eu tenho de verdade outra entrevista. Agora eu tenho que dar um break entre lives e zooms, entrevistas de 5 minutos para ir ao banheiro. Minha mulher já apareceu aqui, também está querendo falar comigo, mas enfim, agradecer muito, dizer que foi um prazer bater esse papo com vocês. Vamos acreditar no Rio que a gente vai dar essa volta por cima. Eu não posso pedir voto, mas vamos firme. Abraço. Valeu, abraço. Pede like, pede para se inscreverem no canal, Eduardo. Inscreve no canal, dá um like aí. Valeu, tchau. Isso aí. Valeu, Um abraço, tchau.